Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, fica à vontade, você está na casa do seu pai. Chegou, né? Chegou. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 10. Somente o versículo de número 10. Carta aos Romanos, à igreja de Roma, capítulo de número 5, versículo de número 10. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Tava faltando isso aí, né, gente? Que mal educado. Já chegou ansioso. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, as horas já se avançam, vamos ser bem breve, que diz assim: Carta à igreja de Roma, capítulo de número 5, versículo de número 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. Paulo fala que quando nós éramos inimigo de quem? Quando nós éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados pela morte de Cristo. Aí ele fala, quando nós éramos inimigos, e a morte de Cristo trouxe a nossa reconciliação com o Pai, quanto mais agora, que já somos reconciliados. Quando éramos inimigos, a morte de Cristo nos levou a ser reconciliado com Deus. E aí, Luizão, quanto mais agora, que já somos reconciliados. Igreja do Senhor, se tem um livro que eu gosto muito, é a Carta aos Romanos, da igreja de Roma. A Carta da igreja de Roma é um tratado teológico. Tem dois teólogos estudiosos que eu gosto muito, que conta que a sua conversão desses dois teólogos foi mediante a ler a carta aos Romanos, a carta a Roma. Primeiro é o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, ele vai dizer que pertencia a uma religião chamada maniqueísta, né, onde divide o bem e o mal na dualidade. E ele um dia pegou a carta aos Romanos para ler, e leu o capítulo 13 de Romanos e o versículo 13, que diz assim, ó: andando honestamente, como se de dia, não tendo glutonaria, nem bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem contenda e inveja, mas revestiu-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidados da carne, em sua concupiscência. Agostinho vai dizer que, lendo esse texto, ele se derramou em lágrimas e se converteu realmente ao cristianismo. Outro que fala do seu testemunho, da sua conversão, lendo essa carta, é um estudioso que eu gosto muito, que é o Lutero, Martinho Lutero, que todo mundo conhece como o pai da Reforma Protestante. O Lutero, ele disse que uma vez, quando ele já estava dentro da igreja,
mas não se sentia convertido, ele leu Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O Martim Lutero, ele vai dizer que ele estava na igreja e ele, por mais que ele se confessasse diante do padre, por mais que ele fizera todo tipo de obras, ele não se sentia uma pessoa salva. Ele não se sentia salvo. E aí, ele lendo a carta aos Romanos, ele entendeu as duas coisas, Aline. A primeira que ele entendeu é no versículo 16, que diz que o evangelho é poder de Deus. Ele entendeu que o evangelho é poder de Deus. E esse termo poder é dínamo, que daí vem da origem dinamite. Paulo está dizendo que o evangelho é como uma dinamite. E segundo, ele vai dizer que se converteu por causa que quando ele ouviu que o justo viverá pela fé. Que por mais que ele fizesse, que por mais que ele tentasse, a justificação vinha pela fé. Então, quando eu pego a carta aos Romanos para ler, eu lembro desses dois teólogos, esses dois homens de Deus, e isso me inspira. E as histórias deles me inspiram. Nessa noite, eu quero ser bem breve, mas fiel ao que o Senhor colocou no meu coração, e pregar debaixo de um tema. E esse tema, ele é desafiador, porque ele é uma pergunta. E no final dessa mensagem, você vai responder essa pergunta. Não precisa ser para mim, não precisa ser para ninguém aqui, mas você vai responder essa pergunta para você mesmo. E a pergunta da pregação de hoje que eu quero pegar, que vai ser o tema dessa ministração, é: você tem motivo para glorificar a Deus? Você tem motivo para glorificar a Deus? Então é debaixo desse tema que eu quero ministrar nessa noite. Quando eu falo glorificar ou glorificação, ela quer dizer exaltar, prestar homenagem, louvar ou dar honra. Então, quando nós falamos que eu tenho motivo para glorificar esse Deus, eu estou dizendo assim: será que eu tenho motivo para exaltar esse Deus? Será que eu tenho motivo para homenagear esse Deus? Será que eu tenho motivo para dar louvor a esse Deus? Ou será que eu tenho motivo para dar honra a esse Deus? Então, glorificar significa isso. Será que eu tenho motivo para homenagear Ele? Será que eu tenho motivo para dar louvor a Ele? Será que, do jeito que eu estou hoje, eu tenho motivo para prestar um louvor ao Senhor? Ou dar honra para Ele? Porque quando você fala, eu estou glorificando a Deus, você está dizendo, eu estou o exaltando. E quando se fala exaltar, é colocar Ele acima de tudo. Quando você fala, eu estou glorificando a Deus, você está dizendo, eu estou homenageando esse Deus. Quando você diz, eu estou glorificando a Deus, você está dizendo, eu estou rendendo
louvores a esse Deus. Quando você diz, eu glorifico a Deus, você de uma forma simples está dizendo assim, ó, eu estou homenageando e dando honra a esse Deus. E Paulo aqui, no capítulo 5 de Romanos, ele vai dar alguns motivos de nós podermos dar glória para esse Deus. E nós vamos pegar os motivos de Paulo, que ele dá motivo para dar honra, e ver se eu estou de acordo ou não para homenagear, para louvar, glorificar, exaltar esse Deus. A ideia é boa, agora vamos ver se tem pregação. A ideia está boa. O primeiro motivo que Paulo tem para poder glorificar esse Deus, homenagear, dar honra, exaltar, louvar a esse Deus, é porque em Cristo Jesus ele tem paz. Capítulo 5, verso 1, verso 2 diz assim: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro motivo que Paulo dá para nós glorificarmos a Deus é porque em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. E por que nós temos paz com Deus? Porque nós fomos justificados. Então, duas palavras para poder entender esse motivo que Paulo tem para glorificar a Deus. É justificação e a paz que Paulo está dizendo. Porque na época de Paulo, principalmente em Roma, havia diversas paz. A Roma, um dos lemas do Império Romano era a Pax Romana, ou a paz romana. O que era a paz romana? Quando Roma invadia um vilarejo ou um povoado e tomava e dominava aquele povo, a Roma implantava a paz. E qual que era a paz de Roma? Se vocês não se revoltar e se vocês pagarem o imposto, vocês vão desfrutar da paz romana. Então a paz romana era ser submetido e era comprada. Por isso que Jesus vai dizer, eu deixo a minha, não deixo como o mundo dá. Ele está confrontando essa paz romana. A paz que Cristo dá, ela não pode ser comprada. A paz que Cristo dá, não pode te escravizar. Aí o Paulo está trazendo esse conceito de paz. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que Jesus dá. Mas essa paz, ela tem que vir com a justificação. E o que significa justificação? Justificação é um termo forense que quer dizer considerado justo. Então nós temos lá, para aplicar o termo justificação, um tribunal, aonde tem um acusador e um juiz que vai sentenciar e um advogado. O acusador chega e fala, olha, na lei está escrito que o salário do pecado é a... Aí ele olha para nós, o acusador, e fala assim, ó, todos que estão aqui pecaram. E todos merecem a morte. Se o juiz disser, não, mas eu não vou sentenciar com a morte, o juiz não é justo. Então, para o juiz ser justo, ele tem que aplicar a sentença. E qual que é a sentença? Pecou, morreu. E qual que é a sentença? Pecou, morreu. É aí que entra o nosso advogado. O nosso advogado diz, juiz, eu não quero abrogar a lei.
Eu não quero cancelar a lei. Eu não quero estar contra a justiça. Aplica a sua justiça, a sua pena de morte. Mas não aplica a pena de morte. Aplica a pena de morte. Eu vou defender ele, juiz. Eu vou defender ele. E a lei, a gente não pode contrariar a lei. A gente não pode deixar de ser justo. Então cumpra a justiça, a pena, que é a morte, por causa dos pecados deles. Mas não nele, mas sim em... E o juiz aplica a sua justiça naquele advogado. O advogado sofre toda a punição que não era para ele. Mas como ele é um bom defensor, ele sofre calado, como ovelha muda, sem abrir a boca. Como ovelha levada ao matadouro. Como aquele que ninguém dá nada, ele cumpre. E agora tem o juiz, pastor Manassés. E quando o juiz, ele chega, ele olha para todos aqueles que foram sentenciados. Aí ele fala: a parte, ela é justa. O termo mais simples de justo é absorvida. A parte está absorvida. Ela está absorvida. Ele está absorvido. Ele é justo. O Alan é justo. Está absorvido. O Bruno é justo, está absorvido. E eu imagino, Diogo, o acusador, olhando e chegando e falando: mas como? Ele é pecador, a Paty é pecador, o Bruno é pecador, o Alan é pecador, o pastor Marcos é pecador. Como que o juiz pode olhar para ele e considerar justo? Aí o juiz diz: porque a sentença foi paga, a sentença foi paga, a sentença foi paga, não devemos nada. Vou repetir aqui: não devemos nada, porque a sentença foi paga. Aí o Paulo fala: essa absorção nos trouxe o quê? A paz. A paz que Cristo dá não é aquela paz de dizer: eu tenho que fazer algo para poder ficar em paz. Eu tenho que pagar para poder ficar em paz. Paulo fala: a paz que Cristo dá para nós não é mérito nosso. Olha ali, eu não gosto disso, mas vou falar. Olha para o seu irmão do seu lado e diz: a paz que Cristo dá não é mérito seu, não é por você, é mérito dele, é mérito dele, é mérito dele, é mérito dele. Não é porque eu faço, é porque ele fez. Não é porque eu tenho, é porque ele tem. Não é porque eu sou, é porque ele é. Não é porque eu quero adoração, é porque ele é digno de toda adoração e glória. E se você acredita nisso, glorifica ele, glorifica ele. Primeira questão da paz, primeira questão de motivo de glorificar a Deus. Porque ele me considerou justo, e essa justificação dele me trouxe a paz. E aí o Paulo fala: não somente trouxe a paz para você, mas uma coisa aqui tem, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa paz de saber que não é mérito meu, que é mérito dele, essa paz de saber que o Pai me olha, e quando ele me olha, ele fala assim, ele é justo, ele é declarado justo. Isso me traz o quê? Uma firmeza. Isso me traz o quê? Uma certeza. E se isso me traz uma certeza, uma firmeza, eu quero perguntar para você, e você já começa a bolar a resposta que você vai dar no final. Isso é motivo de glorificar a Deus? Oh, não, peraí, eu vou falar de outro jeito. Dei um susto em vocês também, eu estava tentando fazer isso. Será que você tem motivo? Essa paz que Cristo dá, será que tem motivo de exaltá-lo? Essa paz que Cristo dá e essa firmeza que Cristo nos dá, será que é motivo para nós prestar homenagem a Ele? Essa paz que Cristo dá, essa paz, essa firmeza que Cristo nos dá, será que é motivo de dar louvor a Ele? E essa paz que Cristo dá, será que é motivo de dar honra a Ele? Segundo motivo que Paulo nos dá, para nós podermos glorificar o nome do Senhor, é no versículo 3, aonde ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Somos considerados justos. Olha só, Paulo fala que nós temos motivo de glorificar a Deus, porque somos considerados justos, temos paz com Ele, Ele nos firma, mas também é motivo de glorificar, de dar honra, de o exaltar, de dar louvor, de dar homenagem para Ele, por causa na tribulação. E aí você está entendendo errado. Eu tenho motivo de glorificar a Deus, de dar honra, dar exaltação para Ele por causa da tribulação. Não, Paulo não disse isso. Não é por causa da tribulação. Eu tenho motivo de dar honra, exaltar a Ele, Simone, de dar louvor para Ele também Esse não é início, esse é dentro. Então Paulo está dizendo, eu tenho motivo de exaltar a Deus quando estou dentro da tribulação. Eu tenho motivo de homenageá-lo quando eu estou dentro da tribulação. Eu tenho motivo de exaltá-lo quando eu estou dentro da tribulação. Eu posso estar fora, eu estou exaltando, mas se eu estiver dentro também eu darei a mesma honra. Se eu estarei fora, eu louvarei a Ele, mas se eu estiver dentro também eu louvarei a Ele. E se você tem motivo nessa noite para o glorificar, eu quero ver dar um glória. Paulo está dizendo, olha, a paz que Ele te dá, a glorificação, a justificação que Ele te dá, não é motivo para você não passar tribulação. A paz que Ele te deu paz. E aí nós vemos uma cronologia no texto de Paulo, porque ele fala primeiro de quê? De paz. Depois ele vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Tribulação. Mesmo a gente vivemos em paz com Deus, sendo reconciliado com Ele, Paulo está dizendo assim, ó, ainda nós vamos sofrer o quê? Tribulação. E aí eu quero ver, dentro da tribulação, essa paz sobressair na sua vida. Aí eu quero ver agora, dentro da tribulação, essa paz, essa justificação, firmar o seu pé na tribulação. É dentro que eu quero ver se seu pé está firmado. É dentro dela que eu quero ver se você vai homenagear a mim. É dentro
dentro da tribulação que eu quero ver se eu realmente sou o motivo do seu louvor. É dentro da tribulação, é na tribulação que eu quero ver se você tem motivo para colocar eu acima de tudo. É dentro, é na. Aí a pergunta que nós falamos, como que pode, Paulo? Como que eu posso homenagear um Deus que disse que me deu paz, mas também deixou eu passar por tribulação? Como que eu posso exaltar um Deus que disse que me deu paz, que firmou o meu pé, e deixa eu passar na tribulação? Estou dentro da tribulação. E Paulo responde, ele continua dizendo assim, ó, e não somente isso, mas também glorificamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz. A tribulação produz. Se você está dentro da tribulação, Bruno, eu vou. Vou até devagar para você começar a trabalhar. Ele já sabe. Aí o Paulo fala, a tribulação produz paciência. Se você está dentro da e essa tribulação está tirando a sua paciência, é porque você não está em paz. E se você não está em paz, é porque você não entendeu que você é justificada. Não é porque Cristo não justificou. Cristo não justificou, mas ela não entendeu que está justificada, e se ela não entender que ela é justificada, ele é justificado, ele não tem. E se ele não tem paz, quando ele estiver dentro da tribulação, ele não tem. Quer que eu desenhe? Paulo não está jogando palavras em vão. Paulo está falando uma coisa muito séria. Exaltar o nome do Senhor, colocar o nome do Senhor acima, homenagear o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Aí tudo começa na onde? Na justificação, entendendo o que é justificação. Por isso que Paulo diz que a justificação é pela fé. Porque se nós entendemos que somos considerados justos por aquilo que nós fazemos, isso não vai trazer paz nenhuma, porque quando nós não fizermos, isso nós não teremos paz. E muitos cristãos estão assim, estão sem paz, porque não entenderam a justificar. Eu não faço, então eu vou ficar perturbado. E aí a tribulação vem para todos. E quando você está dentro da tribulação, você não tem o pé firmado. Você não tem a paz que Cristo quer que você tenha nesse momento. Aí você vive dobrando o joelho e perguntando para Deus: Deus, por que eu não tenho paz? Deus, por que a tribulação não estou com o pé firmado? Aí Deus falou assim: eu já te justifiquei. Para mim você já é considerado justo. Aí eu imagino o juiz e o advogado conversando assim, dizendo, o advogado falando: pai, eu já defendi. E aí o pai falando assim: eu já justifiquei. Mas aí o anjo fala: e por que ele não tem pé? Porque ele não entende a obra. Vou voltar. E aí ele fala: a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência. É pedagógica. É pedagógica. Deus não dá além do que você pode suportar.
Se Deus está permitindo você passar por tribulação, é porque isso tem que gerar uma paciência em você, porque vai gerar o quê? Uma experiência. Por que vai gerar uma experiência? Porque tudo remete lá ao começo. Porque você já está justificado. A tribulação não é para te justificar, para dizer que para mostrar, colocar um carimbo assim, ó. Você passou a tribulação, enfrentou a tribulação, agora você é um super crente. Não. Ah, você passou, né, sem murmurar. Agora sim eu te considero justo. Você já é justificado, você já é considerado justo. A tribulação, ela só vai gerar em você o quê? Paciência. E essa paciência vai fazer você se tornar o quê? Uma pessoa experiente. Ou você não quer ser experiente por Deus? Não quer ser uma pessoa que tenha experiência com Deus? Quero colocar uma redoma. Lembra daquele filme do menino que tinha uma doença e tinha que viver dentro de uma bolha? E aí para onde ele ia, ia dentro da bolha. A bolha só fingia que o protegia. Ele não tinha uma doença física. E não morria da doença física, mas socialmente ele estava morto. E uma pessoa sem experiência com Deus, espiritualmente, só acha que está viva. Ela está o quê? Morta espiritualmente. E essa experiência atraz o quê? A esperança. E a esperança não traz confusão. Aí eu só, Paulo, peraí. Temos que glorificar a Deus dentro da tribulação, porque a tribulação vai me dar experiência, vai me dar paciência. A paciência vai gerar em mim uma experiência, e essa experiência vai me dar esperança. Vai me dar esperança. Aí Paulo, sim. Essa sua experiência é para gerar em você o quê? Esperança. Ah, então é pedagógica, sim. Porque dentro da tribulação, eu glorificando a Deus, isso mostra que eu tenho o quê? Esperança. Esperança no quê? Aí o Paulo responde: portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi. É na tribulação que a gente está glorificando a Deus, sabendo que é justificado, trazendo que é em paz. E aí chega, passando a tribulação, pastora Raquel. E aí a gente chega e fala: Senhor, estou passando. Isso vai me deixar mais experiente. Isso aí eu tenho esperança, por quê? Porque o seu amor na tribulação vai ser derramado pelo Espírito Santo. E quando eu estou dentro da tribulação, estou dando honra para Ele. E quando eu estou dentro da tribulação, estou o quê? Colocando Ele acima de tudo. E quando eu estou dentro da tribulação, eu estou rendendo louvor para Ele. E isso está me motivando, isso está me dando esperança. Por quê? Porque vem o Espírito Santo e faz assim, ó, é jorrar o amor de dentro. E Cristo diz que o amor de Deus, ele é jorrado, não no nossa vida financeira. O amor de Deus não é jorrado dentro desse salão. O amor de Deus não é jorrado dentro dessas cadeiras. O amor de Deus não é jorrado dentro desses instrumentos. O amor de Deus não é jorrado dentro da cantina. O amor de Deus não é jorrado dentro da minha carteira. O amor de Deus não é jorrado dentro desse copo. O amor de Deus não é jorrado dentro dessa palavra, mas o amor de Deus é jorrado dentro da onde? 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 Dentro da onde?
Ou não foi assim que foi dito no começo do culto da oportunidade? A mulher chega vazia, é uma fonte, e o que jorrou dentro da fonte dela? O amor de Deus. E quando o amor de Deus jorra dentro de nós, é que nem o Davi disse: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus. Por quê? Porque o amor de Deus está jorrando dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, que esse amor vai exalar, eu vou ser uma fonte, e todos que estão à minha volta, mesmo que seja meu inimigo, mesmo que seja aquele que me decepcionou, mesmo que seja aquele que me frustrou, mesmo que seja aquele que quis mal para mim, mesmo que aquele que não me entendeu, mesmo aquele que não me compreendeu, mesmo aquele que machucou, quando o amor de Deus vem dentro de mim, assim como eu sou uma fonte, e aí o amor de Deus vai exalando, 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 e todos que estão naquela mesa vai recebendo desse amor, vai recebendo desse amor, vai recebendo desse amor. Eu estou profetizando na sua vida, vai recebendo desse amor, vai recebendo desse amor, vai recebendo desse amor, vai recebendo desse amor, receba desse amor. Meu Deus, deixa eu terminar. E aí o Paulo diz, outro motivo para glorificar a Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aí o Paulo, ele começa a falar de justificação e ele chega ao ponto do derramamento do amor. Ele fala assim, ó: sabe por que te traz esperança? Porque o amor de Deus está sendo derramado foi derramado dentro de você. E eu vou te mostrar porque o amor de Deus foi derramado dentro de você através do Espírito Santo. Porque não foi no momento que você se sentiu forte. Não foi no momento que você era cristão. Não foi no momento que você estava fazendo para Ele. Foi no momento da sua fraqueza, quando você era ímpia, maldosa, maldoso. Cristo morreu por você. Foi no momento da sua fraqueza que Cristo morreu por você. Não foi no momento que você estava forte, não foi no momento que você estava pregando, foi no momento que você nem conhecia a palavra de Deus, Diogo, que Cristo morreu por você. Não foi no momento que você estava firme, estava cheio de Deus, não. Foi no momento quando nós estávamos lá no nosso carrapicho. Foi derramado o amor de Deus ali, naquele momento. Aí o Paulo faz uma pergunta retórica, que ele chega e fala: pode ser que por uma pessoa boa aos meus olhos, eu morra por ela. Mas quando não tinha nada de bom em mim, ele morreu por mim. Não foi no momento que eu estava justificado. E aí ele continua aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos o quê?
aí eu olho para Deus e falo, Senhor, eu era tão ruim, eu era tão mal, eu era tão insensível. Eu não merecia. E aí o Paulo fala, foi nesse momento que Cristo provou que te ama. E como que ele provou? Ele se deu. E o próprio Pai também provou que entregou o seu Filho. Para que você, tudo remete ao começo do versículo, fosse considerado justo. Quando você estava no seu pecado, quando você estava nas suas iniquidades, o amor de Deus foi derramado. E aí o Paulo vai dizer, mas não para por aí. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque o Paulo traz todo esse tratado dizendo da justificação, dizendo, ó, a justificação vai te trazer paz, vai te trazer firmeza, mas você não vai deixar de viver as tribulações, mas as tribulações vai trazer experiência, e aí Deus vai mostrar o amor para você, não no momento da sua fortaleza, mas no momento da sua fraqueza, porque Ele não vai demonstrar, Ele já demonstrou o amor para você. E aí o Paulo ele conclui dizendo assim, ó, muito mais agora. Se quando nós ainda estávamos no pecado, o amor dele foi demonstrado. Miriam, quando mais nós estávamos fracos, o amor dele foi demonstrado. Ele não apenas falou de boca, ele demonstrou. Aí o Paulo fala assim, ó, muito mais agora. Sendo considerado justo por ele. Paulo está dizendo assim, ó, sabe o que é? É que Cristo demonstrou amor por nós, Cristo demonstrou derramar o amor por nós, Ele nos justificou, mas agora que era para você estar tranquila, você está o quê? Está perturbado. É agora que era para você gozar dessa paz. Você não está gozando dessa paz. O cristianismo, Cristo virou um fardo para você. Agora que era para você andar assim, ó, leve. Isso aqui se tornou um fardo para você. Agora que Deus olha para você e fala assim, ó, esse aí é justificado, esse é justo. Agora que era para você abraçar isso, isso é o motivo de separar. Como pode? Paulo está dizendo, o amor já foi demonstrado. Os seus pés já estão firmados. Se lá atrás, quando ninguém dava nada para você, o Cristo deu tudo para você, deu a vida para você, muito mais agora. Por que agora você não está entendendo isso? Por que agora você não compreende isso? Porque
agora você está dobrando o joelho e dizendo: Deus, eu não estou em paz. Deus, isso aqui não está firmado os meus pés. E a tribulação está quase o quê? Te abraçando. Aí eu olho aqui, o Paulo diz: muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da... Paulo revela um Deus irado, Deus bravo. Mas o Paulo, ele olha para nós e fala: nós que somos justificados, seremos salvos. Seremos salvos da ira desse Deus. Muito mais agora seremos salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E eu termino aqui nesse último versículo, que é o que nós chegamos. Paulo falou: olha, Deus vai derramar a sua ira sobre os filhos da perdição. Deus vai derramar a sua ira para todos aqueles que se fez inimigo de Deus. Mas aí o Paulo fala: mas nós fomos o que? Justificado, considerado justo e livre da ira de Deus. Passamos a ser agora o que? Reconciliação é um termo de divórcio. Paulo usa o termo de divórcio. Paulo, ele fala assim: ó, agora nós somos reconciliados. Quer dizer o quê? Que havia uma aliança. E essa aliança foi quebrada. Mas o amor de Deus que derrama sobre nós, essa aliança foi Aí o Paulo fala: a reconciliação é motivo de glorificar a Deus? A reconciliação é motivo de dar honra e homenagem para Ele? A reconciliação é motivo de colocar Ele acima de tudo? E o Paulo termina dizendo assim no versículo 11, deixa eu terminar porque as horas já se avançam. E não somente isso, mas também nós glorificamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Quero terminar com os seguintes dizeres. O motivo de exaltar, colocar o Senhor acima, o motivo de dar louvor ao Senhor, o motivo de prestar homenagem ao Senhor, é por causa de Cristo. Eu vou responder e você responde aí no seu coração para o seu amigo Espírito Santo. Eu não estou falando do livro não, tá? Que eu não gosto do livro não. Eu não gosto desse livro não. Mas... Senhor, meu maior motivo de colocar o Senhor
acima de tudo, o meu maior motivo de prestar homenagem ao Senhor, o meu maior motivo de dar honra ao Senhor, se chama Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo, eu não era nada. Porque sem Jesus Cristo, eu ainda era fraco. Porque sem Jesus Cristo, eu ainda era inimigo. Porque sem Jesus Cristo, eu era filho da ira. Porque sem Jesus Cristo, eu não teria nada. Porque sem Jesus Cristo, eu não sou nada. Porque sem Jesus Cristo, eu não tenho nada. Porque sem Jesus Cristo, eu não posso nada. Porque sem Jesus Cristo, eu não faço nada. Porque sem Jesus Cristo, eu não teria nada. Então, para essa resposta, não preciso fazer um grande texto, Paulo está dizendo. Mas o maior motivo para nós o glorificarmos se chama Jesus. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você nessa noite. Pai, muito mais agora, Senhor. Muito mais agora, Senhor. Não foi no momento da minha fortaleza, foi no momento da minha fraqueza. Foi no momento da minha dúvida. Foi lá dentro, Senhor. Lá dentro da tribulação. Lá dentro, Senhor, que o Senhor me deu experiência. Foi no momento difícil que eu senti o seu amor derramado. Foi no momento de insegurança que eu senti os pés firmados. Foi no momento da decepção que eu senti que eu era amado. Foi no momento das minhas birras que eu senti que eu era cuidado. Foi no momento que eu não consegui, que o Senhor mostrou que eu conseguiria. Foi no momento que eu disse que eu não perdoaria, que o seu amor fez eu perdoar. Foi no momento que eu disse que não queria, que o Senhor fez eu abraçar. Foi no momento que eu queria me esconder, que o Senhor se revelou a mim. Então eu tenho, Senhor, nessa noite, motivo para te homenagear. Eu tenho motivo, Senhor, para te colocar acima de tudo. Eu tenho motivo, Senhor, de prestar louvor a Ti. Eu tenho motivo, Senhor, de declarar para os quatro cantos que o Senhor é a minha reconciliação. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.